Capítulo 5. O exílio termina, parte 2. E o Yupkyun limpou o suor escorrendo pela testa com a manga. Ele engasgou e foi para outro lugar para limpar as manchas de sangue. Não importa o quanto seu corpo melhorou durante o exílio, não foi fácil limpar as manchas de sangue. Eu não sou uma pessoa que nasceu em terras agrícolas. Mumu disse que isso seria fácil. Se fosse o garoto, então certamente a tarefa teria sido feita há muito tempo. Não, ele teria terminado sem nem suar. Na verdade, comparar a força física do garoto com a dele não foi diferente de comparar um urso com uma formiga. Ele ainda está lá? O sol estava se pondo. Logo o céu ficará escarlate, e então o crepúsculo irá envoltá-los. Não demorou muito até escurecer. Os comerciantes geralmente vêm no final da tarde, mas agora ele estava ficando preocupado, já que eles pareciam estar atrasados. Por que o garoto está tão atrasado? O garoto era alguém que podia correr com um monte de lenha atrás dele. Mas agora ele estava preocupado, pois o garoto não tinha voltado. Foi então, Pak, o som dos passos de cavalo. E o Yupkyun olhou para o quintal com olhos nervosos. Naquele momento, ele viu um rosto familiar que apareceu em um cavalo. Aí, era o Jikang, o dono de uma loja, que ele estava esperando. Uma procissão de cavalos o seguiu. E o Yupkyun, que o viu, correu em sua direção. Chefe, ó, você parece bem, Yuakjon. Jikang era o chefe da montanha. Vendo o Yupkyun mancando, ele franziu a testa. Espere, por que sua perna é esta manca? Abaixo da coxa, a perna da calça estava encharcada de sangue. O Jikang, que tinha vindo para ver Yupkyun e seu filho adotivo depois de um longo tempo, ficou chocado. O que aconteceu aqui? Ó chefe, por favor, nos ajude. Algo enorme aconteceu. Eu vejo isso. Não fique muito animado e fale devagar. O que aconteceu com sua perna? E então, alguém deu um passo à frente. Um homem de meia-idade com bigode e uma espada longa na cintura se inclinou e viu a ferida que o pano estava amarrado e perguntou. Parece que você foi esfaqueado por um objeto afiado. Vejo que o sangramento parou. Estou certo. Certo, mas quem é você? E o Yupkyun conhecia todos que acompanhavam o chefe. Mas o rosto dessa pessoa não era familiar. Você parece pálido, e deve ter havido um monte de sangramento. Posso tirar um momento e inspecionar a ferida? Não, a coisa mais urgente agora. Peço desculpas, mas isso é mais urgente. Lágrimas. Não houve tempo para recusar. O homem de meia-idade rasgou as calças de Yupkyun. Exceto pelo pano usado para amarrar a ferida, suas calças inteiras foram rasgadas. E o Yupkyun corou de constrangimento. Não, por favor. Isso, você deve ter sido esfaqueado com uma adaga. Como você sabe? E o Yupkyun ficou chocado. O homem de meia-idade pegou algo como uma cabaça de seu cavalo e derramou-o sobre a área ferida. Ai, porque pode haver envenenamento do metal, eu o desinfetei levemente. E então ele tirou um pequeno frasco do bolso e abriu a tampa. Continha um pó amarelo. O homem de meia-idade avisou antes de despejá-lo na ferida. Isso vai doer muito. Ai, era como se um fogo quente estivesse sendo aplicado na ferida. E o Yupkyun quase gritou. Mas então ele cerrou os dentes para parar a si mesmo. Foi quando ele sentiu um sentimento refrescante na área ferida. É o medicamento Jinchuan. Tenho extras comigo. Você pode usá-lo e despejá-lo sobre a ferida na parte da manhã, tarde e noite. Ah, obrigado. E o Yupkyun ficou um pouco surpreso quando recebeu o remédio. O homem de meia-idade olhou para o pano amarrado em torno da área ferida. Como você amarrou isso tão fortemente? Como o sangue não estava passando, a cor da carne sob a coxa ficou branca e roxa. E o Yupkyun estava prestes a dizer que seu filho era forte, mas depois decidiu ficar quieto. Como se implorasse, ele falou com o chefe. Chefe, ó, me ajude. Meu filho está prestes a morrer. O que você quer dizer com morrer? E nosso Mumu, por que não estou vendo essa criança aqui? Ele foi esconder os corpos dos bandidos. Bandidos. E o Yupkyun explicou o que aconteceu. O súbito aparecimento dos bandidos, e ele disse que com algumas ideias e cooperação de seu filho, ele os matou. Na verdade, a maioria foi morta por Mumu, mas ele não mencionou isso. Um gemido escapou da boca do chefe O. Para bandidos caçar neste lugar, que tem sido claramente proibido. Eu também vivo aqui há muito tempo, mas esta foi a primeira vez. Chefe O. Por favor, me ajude, por favor. Vá a qualquer autoridade competente e peça ajuda. Você está falando sobre o escritório? E se possível, por favor, leve meu filho com você. O quê? Estou no exílio, então nada pode ser feito, mas não posso deixar meu filho morrer aqui.
Com essas palavras, o chefe olhou para o homem de meia-idade. Ele coçou a cabeça, agitado. E o Yupkyun estava nervoso por dentro, imaginando se o pedido era muito difícil já que ele estava no exílio. Por favor, ajude-o, chefe O. No final, o Yupkyun estava prestes a se ajoelhar no chão. Às pressas, o chefe O impediu. Você não parece entender. Na verdade, viemos até aqui para trazer boas notícias, mas nunca esperei que você estivesse passando por algo assim. Boas notícias? É urgente trazer Mumu de volta aqui. Assim que o trouxermos de volta, avisaremos tudo. Prefeito Zhang. Sim, chefe. Prefeito? Na China antiga, os prefeitos cuidavam de uma prefeitura ou província como a polícia. Os olhos de Yu Yupkyun se abriram. Um prefeito não era um funcionário do governo encarregado de qualquer investigação, mas eles praticavam sob o decreto provincial de um escritório do governo. Mesmo assim, a pessoa que eles realmente precisavam era o prefeito. Oji Kang sorriu para Yu Yupkyun, que ficou chocado. O prefeito Zhang é de uma prestigiada família Morin, com excelentes artes marciais, e ele é corajoso, então ele será capaz de trazer Mumu de volta em segurança. Com essas palavras, Yu Yupkyun deu um tapinha no peito. Se isso é verdade, então eu estou feliz. Ah, eu estava preocupado que Mumu pudesse encontrar outro grupo de bandidos Yang-ho que eram assim. Você acabou de dizer Yang-ho? Naquele momento, o homem perguntou. E o Yupkyun acenou com a cabeça. Os bandidos disseram algo assim antes de morrerem. Há algum problema? Chefe, temos que nos apressar. É algo ruim? Os Yang-ho não são apenas bandidos. Eles são das forças do mal e pertencem aos 72 guerreiros da Floresta Verde que estão ativos nesta área. Não, não, não. Se são as forças do mal, não são perigosos? Sim, isso mesmo. E seu filho pode estar em perigo agora. Vamos, por favor, apresse-se. Eu entendo. Fique aqui e guarde este lugar. Eu vou pegar o garoto. As pessoas nos cavalos tiraram suas armas, desceram dos cavalos e gritaram. Sim, e o Yupkyun ficou atordoado. Como as pessoas que trabalham sob o comando de repente se transformaram em soldados disciplinados. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo. Uma pessoa estava correndo pela floresta tão rápido quanto um alce. Foi a Mumu. Ele estava correndo na floresta como se fosse seu quintal. Mumu olhou para a faixa em seu braço direito. O número foi restaurado de volta para o número 8. Isso é inesperado. Mumu ficou surpreso com seu próprio poder. O pai dele sempre lhe disse para não tocar nas faixas. Na verdade, ele queria transformá-los, mas não podia. Era como se tivesse uma fechadura. Mas um dia, algo mudou. Alguns meses depois que seu pai Yu Yupkyun estabeleceu a marca na última, mudando-a tornou-se possível, pois ele superou o peso com uma enorme musculatura. Então ele virou por curiosidade. É diferente. Quanto menor o número, mais leve ele sentia seu corpo. Ele podia até sentir os músculos do corpo ganhar vida. Mumu, que aprendeu o segredo por trás da faixa, muitas vezes mudou quando caçava. Havia muitos bandidos, então tive que remover metade das curvas. Ele nunca esperava ver os resultados que viu. Agora ele entendeu porque seu pai lhe pediu para não tocar nas faixas. Parecia melhor não voltar mais do que 2 números tanto quanto possível no futuro. Ah! Mumu parou por um momento quando chegou perto de sua casa enquanto pensava em si mesmo. Ele viu pessoas de pé com armas. Bandidos. Vendo isso, Mumu, que era cético, rapidamente olhou para seus rostos e, em seguida, correu em direção a eles com um sorriso. Tios. Aqueles que estavam vigiando a casa reconheceram Mumu. Era estranho não conhecê-lo. Eles descem todos os anos. Mumuya. É Mumu. Você cresceu tanto. Chefe. Vem cá. Mumu chegou. E o Yupkyun, que estava esperando ansiosamente, mancou até a saída. Como ele estava ansioso, ele acabou abraçando seu filho e suspirou em alívio. Por que você veio tão tarde? Isso. Estou atrasado desde que eu estava verificando se havia algo ao redor. Ele não contou a ele sobre sua viagem lateral. Ele sabia que o pai se preocuparia. Oji Kang aproximou-se dele com um sorriso. Mumuya, já faz tanto tempo. Você cresceu muito. Tio. Ouvi dizer que você tinha que fazer um monte de trabalho duro. Sinto muito que chegamos tarde. Não foi difícil. Meu pai foi o único que foi ferido. Isso não é o que devemos nos preocupar. Ao invés disso, deixou o prefeito em paz? Você não o conhece? Hein? Prefeito? Ji Kang franziu a testa da pergunta de Mumu. Ao mesmo tempo, o prefeito estava procurando o paradeiro de Mumu por um longo tempo,
e acabou vendo algo aterrorizante. Braços de uma tempestade que destruiu tudo. Entre isso, havia árvores e plantas quebradas junto com os humanos. Havia pontos turísticos ainda mais estranhos, como pessoas penduradas em galhos de árvores ou aqueles cujo corpo inferior foi sugado para o chão como se estivesse enterrado. O que diabos aconteceu aqui? Nada parecia são ao seu redor. As árvores quebradas e os cadáveres não estavam do jeito que ele estava acostumado. O mais assustador é que todos pareciam estar mortos por um único golpe, com poucas feridas. Como um guerreiro morim, ele olhou para os corpos um após o outro. De jeito nenhum. Os corpos eram todos resultado de uma pessoa. Não havia outros tipos de ferimentos ou qualquer outro vestígio de arma nos corpos. Parecia que todos foram atacados por uma pessoa forte. O prefeito também tinha confiança para lidar com todos eles até certo ponto se ele tivesse uma espada, mas aniquilá-los todos com suas próprias mãos era impossível. O que significava? Um guerreiro forte. O prefeito Zhang não teve escolha a não ser tirar tal conclusão. É improvável que haja um guerreiro assim na área, e ele estava curioso para saber que tipo de gênio ou pessoa talentosa fez tal coisa. Com isso, ele caminhou mais alguns passos para o lugar. Havia quase uma dúzia de poços enormes no chão como se houvesse uma explosão. O que diabos é? Ele ficou chocado. Se seu palpite estava correto, então a pessoa desconhecida deve ser um guerreiro que dominou a energia interna. Foi então. Tosse, tosse. Uma tosse difícil. Ouvindo isso, o homem se moveu em direção ao som. Ali havia um homem grande e careca com o peito caindo e subindo. Byung-Yang-ho. O prefeito, que estava bem ciente dele, reconheceu-o de uma vez. O homem era Byung-Yang-ho, o líder dos bandidos Yang-ho. Ele ouviu que este homem era um talentoso que chegou ao nível mestre. Então, como ele se transformou nisso? Ele se aproximou do homem e chamou. Byung-Yang-ho. Ugh. Ao som da voz, o homem estava aterrorizado. Para um guerreiro, como ele ficar tão aterrorizado? O prefeito clicou na língua e perguntou. Quem diabos te fez ficar assim? Ele não sabia sobre os outros bandidos, mas um guerreiro como Byung-Yang-ho estava morrendo com o lado do peito cedeu de um golpe. Ele estava curioso sobre quem era o guerreiro desconhecido. No entanto, os detalhes dados por Byung-Yang-ho não foram de qualquer utilidade. Tosse. Ele vai morrer. Antes de morrer, o prefeito queria uma única pista. Ele agarrou o moribundo e perguntou. Byung-Yang-ho, sou do governo. Quem te fez ficar nesse estado? Antes da pergunta ser concluída, o moribundo disse algo com toda a sua força. Companheiro. Ele engasgou e morreu. Com essas palavras, o prefeito Zhang tinha sérias dúvidas. Que absurdo foi isso?